Assim, sob o mandato da Liga, os dois elaboraram aquele texto impresso. Na manhã de um dia da última semana de fevereiro de 1848, de uma pequena tipografia no centro de Londres, o Manifesto do Partido Comunista. O manifesto apresenta a Liga dos Comunistas, mas mais do que isso, é uma convocação. Proletários do mundo todo, univos. Os proletários não têm nada a perder, exceto as correntes que os prendem. Temos um mundo a ganhar. A burguesia está produzindo seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são inevitáveis. Mas Marx, além de inflamar os trabalhadores, também se preocupa em fundamentar aquilo que está dizendo, analisando o passado. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Uma luta que sempre terminou numa reconstrução revolucionária da sociedade inteira. O Manifesto Comunista ainda é um dos livretos mais importantes que existem, porque foi escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, esses dois camaradas que eram, naquela época, revolucionários na Europa para um pequeno grupo revolucionário. E eles ofereceram um esquema muito simples. Eles disseram, vejam, senhoras e senhores, nosso mundo se desenvolveu de uma maneira muito simples. Ele se adequa às leis da história. Na antiguidade, a humanidade vivia em uma sociedade tribal chamada comunismo primitivo. Todos eram iguais, mas todos eram pobres. Em algum momento, a sociedade mudou. Um grupo de pessoas começou a explorar outro grupo de pessoas. E é aí que temos uma nova fase, a escravidão. Era para ser assim, era ruim, mas era um mal inevitável. Porque na escravidão, através da fase da escravidão, historicamente, a sociedade humana criou riqueza. E funcionou por um tempo, mas depois essa fase esgotou seu potencial progressivo. E gradualmente ela mudou para uma nova fase socioeconômica chamada feudalismo. E tivemos duas novas classes. Ao invés de escravos e donos de escravos, surgiram novas classes, duas classes mais avançadas. Senhores feudais e os camponeses. E funcionou por um tempo. E mais riqueza material foi criada. A fase do feudalismo, em algum momento, evoluiu para uma nova fase, que seria a última fase. A última fase opressiva da história humana, chamada capitalismo. Em vez de senhores feudais e camponeses, tínhamos duas novas classes mais avançadas. E são boas classes, mas uma delas era má. Mas era um mal inevitável. Então surgiram duas novas classes, os burgueses, ou capitalistas, e os proletários, a classe operária industrial. Vejam, Marx e Engels ficaram presos nessa teoria da evolução. Era uma mentalidade do século XIX, a evolução de Charles Darwin. Todos adoravam a evolução. Então, eles desenvolveram suas próprias leis históricas com base na teoria da evolução. Se lermos agora, ficaremos surpresos com o fato de que o verdadeiro herói do Manifesto Comunista é o capitalismo. Porque Marx e Engels dizem que o capitalismo é o futuro. E claro, em 1848 o capitalismo estava presente apenas em algumas áreas da Europa. Na Inglaterra, no que hoje é a Bélgica, ao norte da França, ao sul da Alemanha, na Renânia e assim por diante. Então a polêmica dele é principalmente contra o antigo regime, as sociedades antigas pré-capitalistas. Em certo ponto, ele disse que o capitalismo mudará tudo. Tudo o que é sólido desmanchará no ar, ele escreveu. Porque o capitalismo é necessário para o socialismo. Porque o capitalismo cria trabalhadores.